137º dia. Segundo Samuel 1. Davi recebe a notícia da morte de Saul. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul. Para mostrar a sua tristeza, ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: "De onde você está vindo?" "Eu fugi do acampamento israelita", respondeu ele. "Conte o que aconteceu", disse Davi. "O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos", disse o moço. "Saul e o seu filho Jonatas também morreram." "Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos?" perguntou Davi. E o moço respondeu assim: "Acontece que eu cheguei por acaso ao Monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegaram cada vez mais perto dele. Então ele se virou, me viu e me chamou. E eu respondi: 'Aqui estou, Senhor.' Saul perguntou quem eu era, e eu respondi que era amalequita. Aí ele disse: 'Fui ferido gravemente e estou morrendo. Vem aqui e me mate.' Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que logo que caísse no chão ele morreria. Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor." Então Davi rasgou as suas roupas em sinal de tristeza, e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram, se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor, pois muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: "De onde você é?" "Eu sou amalequita, mas estou morando aqui na sua terra", respondeu ele. "Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor?" perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: "Mate-o." O homem atacou o amalequita e o matou. E Davi disse ao amalequita: "O culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor." Davi chora por Saul e por Jonatas. Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho Jonatas e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Essa lamentação está escrita no livro do Justo. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso na cidade de Gate, nem nas ruas de Asquelon, para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento, as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó, e o escudo de Saul perdeu o seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas, tão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte, eram mais rápidos do que as águias e mais fortes do que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas. Como eu o estimava,
Como era maravilhoso o seu amor para mim, melhor ainda do que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram, e as suas armas não têm mais utilidade. Segundo Samuel 2, Davi é feito rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou a Deus o Senhor: devo ir e governar alguma das cidades de Judá? Sim, o Senhor respondeu. Qual delas? Perguntou ele. Hebrom, foi a resposta. Então, Davi foi para Hebrom, levando consigo as suas 2 esposas. Uma era Aionã, da cidade de Jezreel, e a outra era Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo. Davi também levou seus soldados com as suas famílias, e eles ficaram morando nas cidades vizinhas de Hebrom. Aí, os homens de Judá foram a Hebrom e ungiram Davi como rei de Judá. Quando Davi soube que os moradores da cidade de Jabes, da região de Gileade, tinham sepultado Saul, mandou que alguns homens fossem lá com a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe vocês por terem feito a caridade de sepultar o nosso rei. Que o Senhor seja bom e fiel para vocês. Por causa do que fizeram, eu também os tratarei bem. Sejam fortes e valentes. Saul, o rei de vocês, morreu, e o povo de Judá me ungiu como rei deles. O comandante do exército de Saul, Abner, filho de Ner, havia fugido com Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, no outro lado do rio Jordão. Lá, Abner fez Isbosete rei das terras de Gileade, Azer, Jezreel, Efraim e Benjamim. Na verdade, ele o fez rei de todo o povo de Israel. Isbosete tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Mas a tribo de Judá ficou fiel a Davi, e ele a governou em Hebrom 7 anos e meio. Guerra entre o povo de Israel e o de Judá. Abner e os oficiais de Isbosete foram de Maanaim para a cidade de Gibeão. Joabe, cuja mãe era Zeruia, e os oficiais de Davi foram encontrá-los perto da represa de Gibeão. Lá, todos eles se apresentaram, um grupo de um lado da represa e o outro do outro lado. Então Abner disse a Joabe: deixe que alguns dos nossos moços enfrentem alguns dos seus em uma luta armada. Está bem, respondeu Joabe. Aí 12 soldados, representando Isbosete e a tribo de Benjamim, lutaram contra 12 soldados de Davi. Cada um pegou seu adversário pela cabeça e enfiou a espada no lado dele. E assim, todos eles caíram mortos juntos. É por isso que aquele lugar, perto da cidade de Gibeão, é chamado de Campo das Espadas. Em seguida, houve ali uma violenta batalha, e Abner e os israelitas foram derrotados pelos soldados de Davi. Joabe, Abisai e Asael, os 3 filhos de Zeruia, estavam lá. Asael era tão ligeiro como uma gazela selvagem. Começou a perseguir Abner, correndo atrás dele. Abner olhou para trás e perguntou: Asael, é você? Sim, sou eu, respondeu ele. Pare de me perseguir, disse Abner. Corra atrás de um dos soldados e pegue para você as coisas dele. Porém, Asael continuou a persegui-lo. Mas uma vez, Abner disse: pare de me perseguir. Você está me forçando a matá-lo. Como é que eu poderia depois olhar a seu irmão Joabe nos olhos? Porém, Asael não parou de persegui-lo. Então, Abner deu um golpe para trás com a sua lança. Ela entrou na barriga de Asael e saiu pelas costas.
ele caiu morto no chão, e todos os que chegavam paravam no lugar onde ele estava caído. Mas Joabe e Abissai continuaram a perseguir Abner, e quando o sol estava se pondo, chegaram ao monte de Amá, a leste da cidade de Giá, na estrada que vai para o deserto de Gibeão. Os soldados da tribo de Benjamim se reuniram novamente em volta de Abner e ficaram no alto de um morro. Então Abner gritou para Joabe: será que vamos ter de continuar lutando para sempre? Você não vê que no fim não vai sobrar nada a não ser amargura? Nós somos seus irmãos. Até quando você vai esperar para mandar que os seus soldados parem de nos perseguir? Joabe respondeu: juro pelo Deus vivo que, se você não tivesse falado, os meus soldados continuariam a perseguir vocês até amanhã cedo. Então Joabe tocou a corneta. Todos os seus soldados pararam de perseguir os israelitas e a luta acabou. Durante toda aquela noite, Abner, os seus soldados marcharam pelo Vale do Jordão, atravessaram o Rio Jordão e depois dele marcharam toda a manhã do dia seguinte. Chegaram à cidade de Maanaim. Quando Joabe parou a perseguição, reuniu todos os seus soldados e viu que estavam faltando 19, além de Azael. Porém, os soldados de Davi haviam matado 370 soldados de Abner, todos eles da tribo de Benjamim. Aí, Joabe e os seus soldados pegaram o corpo de Azael e o sepultaram no túmulo da sua família, em Belém. Então, marcharam durante a noite inteira e, ao amanhecer, chegaram a Hebrom. Salmos 81. Festejar e obedecer. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tamborins. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa, quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel. É uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia dizendo: eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava escondido, na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Ó Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo os seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo, e os alimentaria com mel do campo até que ficassem satisfeitos. Salmos 82. Deus, o juiz de todos. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá a sua sentença.
Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada. Vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Porém, morrerão, como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará, como a de qualquer príncipe. Vem, ó Deus, e governa o mundo, pois todas as nações são tuas.